Então, Cléster, vamos então agora para a nossa sexta pergunta. Sim. Então vamos lá. A nossa sexta pergunta é o seguinte: em que momento o senhor percebeu que as coisas já não estavam fluindo, né, correndo bem? Bom, mesmo sabendo que eu era um jornalista, eles não sabiam ao certo o que fazer comigo, o que fazer com minha presença lá. Então eles decidiram simplesmente me prender até saber o que fazer comigo. Então eles me botaram em uma prisão subterrânea por uma noite, para depois eu ser jogado na penitenciária. Nossa, e você não tinha ideia, né, o que estava acontecendo, não Nem. sabia por que daquilo. Principalmente por não entender o idioma, e isso dificultou Entendi. muito. Então, vamos para a nossa pergunta 7. Sim. A partir desse momento, né, que você já estava aprisionado, né, pela polícia, né, da Síria, como é que passou a ser o tratamento em relação a você? Como de qualquer outro preso. Eu não tive regalias. Inclusive, quando eu fui jogado na prisão, na penitenciária central de Homs, eu não podia tomar banho. É mesmo? Eu não podia tinha o tomar direito banho. de se higienizar? Como... Não tinha o direito de me higienizar. O oficial disse que se eu tomasse banho, ele ia cortar a água da cela. Nossa. Ou seja, os outros presos seriam prejudicados por causa de mim. Então eu não sabia qual seria o meu destino naquele lugar. Entendi. E a nossa próxima pergunta, então, até se encaixa, né, com o que você acabou de falar sobre a questão dos outros detentos serem prejudicados por sua causa, né? Como é que você imaginou, né, que apenas uma simples ação de uma higienização pudesse trazer dificuldade, problemas aos outros detentos? É um sentimento desesperador. Desesperador por quê? Eu não sabia se as minhas ações... como é que ia ser a reação deles com relação às minhas ações ou com relação à minha pessoa. Então isso dava um sentimento de apreensão muito grande antes de eu entrar na cela, ou pouco tempo depois que eu entrei nela. Porque, por mais que eu não entendesse o idioma, eu não entendi o idioma, então isso aumentava ainda mais essa pressão, esse sentimento de medo que eu senti. Ainda mais porque eu estava preso num lugar que eu nunca... um lugar desconhecido e eu nunca tinha sido preso antes. Entendi. Então era um sentimento desesperador. Que loucura. Então vamos então para a nossa pergunta de número 9. Vamos lá. Como é que ficava o seu temor em relação ao pessoal da cela? Você tinha algum receio com alguém? Você tinha algum medo com você, né, de estar preso junto a eles? Então, como eu respondi, esse era o temor. O temor do que eles poderiam achar sobre a minha pessoa, ainda mais que eu era um jornalista estrangeiro brasileiro, eu não sabia se eles teriam um certo preconceito com relação a mim. E com relação às minhas ações, eu estava com medo de fazer qualquer coisa no começo. Eu não sabia como é que ia ser os meus dias, eu não tinha noção de como é que iam ser os meus dias naquela prisão. Entendi. Então, muita situação muito complicada, né? Não eram poucas as dificuldades que você encontrava naquele lugar. Então vamos para a pergunta de número 10, não é isso? Vamos para a nossa 10ª pergunta que nós preparamos para você. É o seguinte: a gente sabe que nas prisões políticas pelo mundo, o tratamento é bastante desumano, né? E em algum momento o senhor passou por alguma situação que talvez você percebesse que naquela situação a sua vida de alguma forma estaria em risco? Antes disso, eu queria responder uma pergunta. Na verdade, não foi a pergunta que você fez, mas eu acho um complemento muito interessante. O meu temor com relação aos presos não se realizou, porque eles eram extremamente educados dentro da cela. Eles me acolheram muito bem, eles me respeitavam, eles deixavam eu participar das ações diárias, cotidianas da cela, do presídio. Inclusive, deixavam eu participar de orações tradicionais muçulmanas. Qual era a pergunta? A pergunta atual que você fez? Então, eu perguntei se você tinha, né, de certa forma, algum receio, né, a gente sabe que essas prisões são muito desumanas, né, essas prisões políticas pelo mundo. Se você teve algum tratamento desumano com você, alguma coisa que te percebesse que sua vida estivesse em risco? Sim, sim. Logo depois que eu fui jogado no presídio subterrâneo, eu fui torturado. Nossa, então teve esse momento de tortura? Teve tortura. Aparentemente, quando eu falo, não parece ser uma coisa muito cruel, mas foi extremamente desesperador. Entendi. O oficial, né, desculpa. Isso, nosso convidado, fica à vontade. O oficial, ele queria que eu assinasse alguns papéis quando eu estava nessa prisão subterrânea. Só que por não entender o idioma, eu me recusei a assinar um papel com uma coisa que eu não consigo entender. Eu vou assinar um documento. Eles queriam que você assinasse de acordo com o idioma deles. Sim. Você não compreendia, né, o idioma, você não tinha como assinar o documento. Sim, eu não entendi o que estava escrito no documento.
Aí eu disse que não, o oficial me questionou, me questionou sobre isso, e mais uma vez por não entender, eu não assinei. E foi aí no momento que ele tirou o cigarro que ele estava fumando na hora, ele tirou o cigarro e queimou o cigarro no meu rosto. Meu Deus. Ele queimou o cigarro no meu rosto e é uma dor excruciante. Ele queria a todo custo que você assinasse, né, o documento. Na verdade, ele tem o sentimento de que para ele aquilo era uma coisa extremamente cotidiana e normal, ele não se importava. Já era o trabalho, o procedimento que ele vinha realizar? Era o trabalho. Entendi. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo, né? Nós retornamos em alguns instantes e fique agora com um intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos.